a perfuração do Tragos e do Hélix, mas eu fiz sozinha, um pouco sozinha. Deixa eu te explicar uma coisa nesse vídeo. Eu vou mostrar somente o vídeo da perfuração do Hélix até quando eu passo a agulha. Mas na hora da colocação do piercing eu esqueci de gravar, até porque eu pedi ajuda, e na hora que eu pedi ajuda para colocar a joia, porque eu não estava enxergando, eu esqueci de colocar para gravar. Então, eu vou ficar te devendo a colocação da joia, assim também como eu vou ficar te devendo a perfuração, o vídeo da perfuração do Hélix, porque também eu esqueci de gravar no momento, né? O sofrimento, a dor da gravação, né? E a tensão da perfuração me fez esquecer de terminar de gravar a parte da colocação da joia do Tragos e do Hélix. Deixa eu te dizer uma coisa aqui que é séria. Não faça isso em casa sozinha ou sozinho. Isso é uma coisa muito arriscada, séria. Todos os materiais que eu utilizei nesse vídeo é 100% estéril. Eu fiz a perfuração em mim porque eu tenho um pouco de noção de perfuração de alguns piercings, mas não são todos. Se você for fazer sozinho, eu não recomendo. Eu recomendo que você procure um profissional adequado, um estúdio limpo, seguro, para você realizar a perfuração, porque esse tipo de procedimento pode causar, sim, risco à sua saúde. Eu fiz em mim, como eu reiterando, porque eu tenho uma noção e também todo o material que eu utilizei foi 100% estéril. Durante a perfuração do Tragos, eu sem querer me acidentei, coloquei a agulha muito forte para passar rápido e acabou que o bisel da agulha deu uma picada no fundo da minha orelha, o que causou muito sangramento. Mas logo em seguida eu limpei, eu estanquei e o sangramento parou, mas só foi um furinho, assim, nada perigoso. Mas assim, o Tragos, a perfuração foi muito tranquila, não doeu nada. O que fez o sangramento no meu ouvido, como você vai ver no vídeo, foi essa picadinha da agulha que eu dei no fundo da orelha de forma acidental. Então, por isso, a gente não recomenda você fazer isso em casa sozinha, para não ocorrer tipo de acidente que talvez até seja até grave. Não faça isso só em casa. Vou reiterar, perfuração do Tragos não dói, pelo menos em mim, mas essa questão de dor é pessoal, é único e pessoal de cada pessoa, mas em mim não teve dor. Agora o Hélix dói, viu? O Hélix sempre doeu. Já é a quarta perfuração que eu faço no meu Hélix. Eu vou te explicar no decorrer do vídeo, que eu também já tive um acidente com esse Hélix e eu acabei perdendo a perfuração. Mas durante o vídeo você vai ver, eu vou te explicar durante a perfuração o que aconteceu com a perfuração do meu Hélix. Mas o Hélix em si é uma perfuração dolorosa, a cicatrização é chata e é um piercing muito complicado. Agora o Tragos, desde o dia que eu furei ontem, e hoje é o segundo dia, tá tranquilo, sem inflamação. Às vezes eu só percebo, os dois, né? Eu só percebo que eu tenho piercing quando eu toco com a mão, mas a mão lavada, viu? Mão sempre lavada. Piercing em processo de cicatrização, principalmente nos primeiros dias, não pode pegar na perfuração com a mão suja. Então, com a mão lavada, se eu triscar, que eu não vou nem triscar aqui, você percebe que tem perfuração. E isso eu atribuo tanto ao meu organismo quanto a perfuração foi segura e também as joias que eu tô utilizando, que é de titânio, grau de implante. Então fique com a perfuração do meu Tragos. Vamos começar aqui os processos da perfuração. Eu tô com o cabelo lavado, touca lavada, fiz esse nero aqui pra o cabelo ficar preso. Meu cabelo é longo
e não ficar atrapalhando, né, enroscando, atrapalhando na hora durante a perfuração. Então eu já lavei todo o meu ouvido com o sabonete líquido Protex, deixei secar. E aqui agora eu vou passar um antisséptico. Vou higienizar. Aquele genérico do Metiolate. Aí eu vou passar aqui no tragos, em toda a região da orelha. Aqui. Então eu vou higienizar bem direitinho, bonitinho, e esperar secar para poder fazer a marcação do Tragos e do Helix. Agora eu vou medir um Piercing Fake. Deixa eu ver se dá para enxergar aqui. Um Piercing Fake. Vou medir o Piercing Fake nesse piercing de 7 milímetros de nariz, porque eu vou marcar o Helix com esse Piercing Fake. Aí eu vou medir, vou passar álcool 70 nesse Piercing Fake para procurar a marcação do Helix. No meu Helix tem um problema. Eu já fiz um Helix uma vez, mas eu tive um acidente na academia. Que meu Helix, eu fui usar um aparelho na academia, e aí o aparelho, né, o encosto de cabeça do aparelho furou, puxou meu Helix, e aí a pedrinha do Helix ficou entalado aqui, aí eu tive que retirar. E aí então tem um local aqui na minha orelha que tem um buraquinho, né, que não tem mais osso devido a esse acidente do Helix. Então eu vou ter que procurar o melhor lugar do Helix desse lado, que ainda quero desse lado. Eu quero insistir em fazer um Helix desse lado. Um local que não tenha, que fique longe desse furinho, né? Desse acidente, né? Do furinho. Então eu vou procurar o local do Helix com a argolinha, né? Que eu comprei a argola de 8 milímetros. E aí futuramente, quando tiver a cicatrização total, eu quero usar piercing tanto de pedraria quanto piercing de argolinha. Então o Helix eu vou medir com esse Piercing Fake local, Piercing Fake de nariz, para procurar o melhor local. Lembrando que eu medi o piercing pela argola de 8 milímetros, mas eu vou usar a de 8 quando cicatrizar, porque eu quero ela um pouco folgadinha no ouvido. Luva já trocada. Troquei de luva porque a azul eu usei para limpeza, descartei a luva. E agora eu vou procurar a marcação. Agora eu vou procurar a marcação do Tragos e do Helix. Aí eu já volto com a marcação, rapidinho. Terminei a marcação, não vai dar pra ver aqui, foi bem complicado, porque meu Tragos ele é pequenininho. Eu já furei eu mesma o Helix, o nariz, como eu vou deixar aí. Agora o Tragos ele vai ser a primeira vez, então como eu não sei aqui, né, meu Tragos é bem miudinho. A gente fica com medo da dor, né? O Helix eu sei que dói bastante. Já furei também o conche, mas no body piercing. Talvez futuramente eu fure o conche também, mas eu não vou furar, né? Eu mesma não tenho coragem de furar o conche sozinha, porque é uma dor insuportável. E o Helix, como já são 4 vezes que eu furo, eu sei que é uma perfuração que dói, mas nada comparado à dor de furar o conche. O conche é uma dor horrível. Parece que tá arrancando o fundo aqui da orelha na hora de fazer a perfuração do conche. Então, como eu nunca furei o Tragos, eu não sei como é a dor. É uma incógnita. Muitas pessoas dizem que não dói, que sente uma pressãozinha,
que a dor é como se fosse retirar sangue. Então, pra mim, o tragas vai ser uma incógnita. Agora vamos furar, criar coragem de furar, meu Deus. O nervoso bate, viu? Ai, ai, vamos lá. Aqui não é uma luva cirúrgica, é uma luva látex que não é estéril. Eu coloquei uma subluva para separar os materiais estéril no campo estéril. Aqui está o material esterilizado que eu vou utilizar. Catéter número 18. Luva cirúrgica 100% estéril. E gaze 100% estéril, né? Porque provavelmente esse tragus vai sangrar e vai ser necessário. Ai, tô sofrendo mais do que vara verde. De medo. Já foi. Ai! Deu uma bela de uma sangrada aqui. Bonito assim. Como eu disse, hoje já é o segundo dia da perfuração e eu vou lhe falar um pouquinho só sobre a limpeza do piercing. Como a perfuração sangrou um pouquinho, não muito tragus, mas o hélix ele sangrou um pouco mais, então foi necessário, como eu fiz a perfuração no início da tarde, eu realizei 2 limpezas durante o dia, porque o piercing ainda estava liberando, né, soltando um pouquinho de sangue, sangrando um pouco. E é bom você sempre limpar esse sangue, né, pelo menos no mínimo não, o máximo, é o máximo. Não tem mínimo, o máximo e o ideal é 2 vezes a limpeza por dia. No primeiro dia e durante toda a cicatrização do piercing, que esse tipo de piercing, tragus e hélix, demora de 3 a 4 meses a total cicatrização, se você tiver com a saúde em dia, se a joia que você estiver utilizando for de titânio e se você fizer as limpezas corretamente. Então, no primeiro dia, no segundo dia, eu já realizei a limpeza. Eu coloco o soro, eu limpo, eu boto o soro, jogo o soro no piercing. Espero uns minutinhos, né, para esse soro amolecer as secreções ou os resíduos de sangue, né, que fica na haste. Aí depois, em seguida, eu venho com cotonete embanhado em sabonete Protex. Eu gosto de usar o Protex para realizar a limpeza do piercing. E eu não uso qualquer Protex, eu gosto de usar o Protex para peles sensíveis, né, porque nesse momento a região ela está sensível, está em momento de cicatrização, então eu utilizo Protex para pele sensível. E eu gosto de usar assim, ó, sabonete líquido no frasco, porque o ambiente do banheiro ele tem muitos vírus e bactérias, pode ter. E você com esse frasquinho aqui, como ele fica sempre tampado, evita a infecção, né, que o produto seja infectado por vírus e bactérias. Então eu gosto de utilizar sempre para limpeza sabonete Protex e para peles sensíveis. Aí eu embanho o cotonete, coloco o piercing para frente, limpo ao redor da haste, limpo ao redor da perfuração,
de forma a tirar secreção, sangramento. Então eu limpo até o cotonete ficar limpinho. Depois que eu limpar com o cotonete molhado, com o sabonete, eu venho, jogo o soro lavando, né? Aí depois aproveito, né, que a perfuração ainda tá amolecida, boto o piercing para trás, faço o mesmo procedimento atrás, ao redor da haste, ao redor do furo, atrás também eu limpo todo o piercing. Aí jogo o soro para enxaguar. E aí depois que eu faço isso, eu venho com um cotonete seco e venho secando a perfuração. É preciso que você deixe a perfuração seca. Então, o único momento que você vai mexer no piercing é no momento da limpeza. Fora disso, não pode ficar mexendo no piercing, rodando, como muita gente tem o mito de ficar rodando o piercing. Não pode, porque isso causa tração, ó, entre o buraquinho do piercing que foi recentemente perfurado e não deixa que a perfuração ele cicatrize, né, adequadamente. O piercing para cicatrizar é ótimo que o piercing fique em repouso. Não precisa ficar rodando o piercing para poder ter a cicatrização. Não faça isso porque isso é mito. Isso é mito. Olha, vocês relevem alguns barulhos aqui no vídeo, viu? Porque hoje é domingo, a rua tá bem barulhenta. Então, se você ver algum barulhinho aqui no vídeo, você releve. A seguir, eu vou finalizar esse vídeo, né, com você. Vou me despedir desse vídeo. Mas após eu me despedir, tem um vídeo falando sobre a joia de titânio, o tipo de joia que eu utilizei, o material, a loja que eu comprei esse piercing. E aí, se você tiver interesse, você continua vendo o vídeo, né? Especificações, a agulha que eu usei, o tipo, a espessura. E aí você pode continuar vendo se isso te interessar, essas informações te interessar no vídeo. Eu fico por aqui. Um beijão pra você nesse domingo iluminado. Que você tenha um bom final de semana. Beijão! O titânio é um material de implante utilizado em implante corporal devido à sua alta biocompatibilidade. O titânio é o segundo material do mundo mais biocompatível, ficando atrás apenas da platina. Piercing de titânio é indicado para a primeira perfuração e para pessoas que são alérgicas a materiais como o níquel e o rádio. Quando você coloca piercing de titânio na primeira perfuração, isso ajuda a acelerar a cicatrização, pois o titânio, o material titânio, ele ajuda a não causar inflamação devido à rejeição, né, do corpo pela joia. O corpo não rejeita a joia de titânio porque é biocompatível. Com isso, ajuda no processo de cicatrização e inflamação do corpo. Claro que tem algumas observações, né? A sua saúde tem que estar em dia, a higiene do piercing tem que estar em dia e você também evitar algum processo de acidental, né? Como colocar a mão suja, levar pancadas e puxões. Se você evitar essas coisas, fizer tudo direitinho, o piercing de titânio é a sua melhor opção e vai ajudar a acelerar a cicatrização da perfuração. Eu comprei quase todos os piercings na loja Fine 4U, na Shopee, e somente o piercing clique dourado na loja Bloom. Vou deixar o link nas informações se você quiser comprar esses piercings. Vou dar algumas especificações dos metais, né, do titânio mais utilizado e especificações da joia. O titânio mais utilizado para o piercing é o TI 64 L4V-LI. O que é isso? É um grau de titânio grau 5.
Os titânio mais puro vai do 1 ao 4. O 5, ele já é misturado, mas ele é misturado com o nóbio e a platina, o que torna, ainda assim, esse material biocompatível com o corpo. Que são 3 materiais usados em ligas de implante conhecida como G23. E a liga de titânio classificada como biocompatível está dentro da norma ASTM F136. Então, o PIS tem que ser TI 64 L4 VLI e tem que estar na norma ASTM F136. Dica de primeira perfuração. Perfuração de nariz, catéter rosa, 20G. Esse catéter é utilizado em joias de diâmetro 0,8. Tem também o catéter 22, que ele é azul. Todo catéter, ele também é identificado por essa cor aqui, ó, que fica debaixo da agulha. Então, quanto maior é a numeração do catéter, menor, mais fina é a agulha. E quanto menor, que é o contrário, a numeração do catéter, mais grossa é a agulha. Então, vou repetir. Quanto maior a numeração do catéter, mais fina é a agulha. E quanto menor é a numeração do catéter, maior é a agulha. Então, uma agulha de 18G, que é para a orelha, ela é mais grossa do que essa de 20G, que é para o nariz, entendeu? Essa é a ordem. Então, os catéteres, eles são também identificados pela cor, independente da marca que você compre, entendeu? Então, todo catéter 20G, independente da marca que você compra, essa cor aqui embaixo da agulha vai ser rosa. Os catéter 18G, que é mais utilizado em perfuração de orelha, ele é o mais utilizado para perfuração de orelha, 20G, catéter 20G. Independente da marca, ele vai ter esse verde aqui debaixo da agulha, tá vendo? A perfuração de nariz é feita com catéter 22, que é o mais fininho de todo. Tem um mais fininho ainda do que o 22. Mas no caso da perfuração de nariz se faz com o catéter 22, que ele é azul, para piercing com diâmetro 0,6. Ou o mais utilizado, que é esse rosa, que é o 20G, né? O mais utilizado é o 20G, para perfuração de piercing nostril no nariz. Ele é usado para joias com diâmetro 0,8 milímetros. Mas tem também as perfurações de 1 milímetro, de algumas joias, que você pode fazer já com 18G. Por que essa preocupação com o tamanho da agulha? Lógico, porque quanto maior é a agulha, que ainda tem essa capinha do catéter, maior é a dor, né? Então, o quanto você minimizar a dor, lógico, e fizer uma perfuração adequada ao diâmetro da joia que você vai usar, melhor para a dor e melhor para a sua cicatrização. Sabendo disso, então, catéter de nariz 20G, a primeira perfuração de piercing nostril, a gente tem que usar em todas as perfurações. É o mais indicado utilizar joias, como eu te falei, de titânio e sem cor, porque as cores, embora no caso do titânio tenha uma reação que ele pode ser anodizado, que é como você também identifica que o titânio ele é verdadeiro, mas a melhor indicação é utilizar piercing nostril, no caso de nariz, furo nostril reto e de titânio e sem cor, porque isso evita reações alérgicas, inflamações
e também a formação de granuloma. No caso de perfuração de orelha, você vai utilizar o catéter 18G, que é esse verdinho. Para perfurações de orelha, ele é o mais usado. Por quê? Por causa do diâmetro, né, das joias, dos piercings de orelha. A maioria deles é o mais encontrado, né, e o mais utilizado para vários tipos, né, de modelo de joia que você quiser comprar depois da perfuração. Você vai usar esse piercing aqui, ó, ou um labrete, que é o melhor para as meninas que têm cabelo grande, com essa bolinha aqui na frente, ou um microbal. O microbal, ele tem uma bolinha aqui atrás que rosqueia, mas o melhor é o labrete, né? Com essa bolinha aqui na frente. Por quê? Porque durante a cicatrização do piercing, o corpo libera secreções, materiais biológicos que podem acumular naquelas pedrinhas, né? Se você comprar um piercing de pedrinha, além de corroer a pedrinha, que não é um material resistente, geralmente é de zircônia. O material, ele não consegue corroer as hastes do piercing por ser de titânio, mas o material biológico, ele vai corroer, pode corroer a zircônia, e com certeza o piercing, com o tempo, até a cicatrização, vai perder o brilho, né? A pedrinha vai perder o brilho. Além do que, a depender do formato, né, do design do seu piercing, pode acumular resíduos dentro dessa pedrinha, o que também é ruim, que pode ajudar a provocar algum tipo de inflamação futura durante a cicatrização. Além disso, o seu piercing, a depender da espessura da sua cartilagem, ele precisa ter de 8 milímetros a 10 milímetros. Você vai ter que usar o bom senso. Se você tiver uma cartilagem mais grossa, você vai comprar um piercing de 10 milímetros. Se não, o 8 milímetros já é universal. E ele precisa ter 1,2 de diâmetro, de espessura de hastes, que é o diâmetro usado no catéter 18G. Agora, por que 8 milímetros ou talvez 10 milímetros? Porque durante a cicatrização do piercing, seu corpo, ele vai inflamar naturalmente. E o piercing precisa dar espaço, precisa ter espaço, porque se você colocar um piercing muito justo, o que é que vai acontecer? Talvez, tem pessoas que inflamam muito durante a cicatrização. E aí, esse piercing pode entrar dentro do corpo durante a inflamação natural do corpo. Então, o indicado é sempre deixar um espaçamento. É sempre bom deixar um espaçamento para garantir, né, que o corpo inflame e essa joia não entre no seu corpo.